Terra à vista! Terra à vista! Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso assunto de história será a América Portuguesa no período da colonização. Antes de dar início a essa aula, eu gostaria de dizer a vocês que o período de colonização do Brasil foi um período, de uma certa forma, muito esquisito. Esquisito, digo, nas primeiras relações entre os portugueses e os índios tupiniquins, ou os nativos tupiniquins, quando os portugueses aqui chegaram, no dia 22 de abril de 1500, na cidade, hoje, de Porto Seguro, estado da Bahia. Então, como se deu esse primeiro encontro? Como se deu essa primeira ligação entre os portugueses e entre os tupiniquins? Quando os portugueses aqui chegaram, eles perceberam uma cena bastante exótica, uma cena bastante diferente. De um lado, nós tínhamos os tupiniquins seminus ou completamente despidos. De um outro lado, descendo das caravelas, nós tínhamos os portugueses, oriundos do velho continente europeu, com toda a sua vestimenta pesada, com roupas que vinham até os punhos, com armamentos, com botas, com chapéus, toda aquela indumentária, enquanto os tupiniquins nus, pelados, com a mão no bolso. Então isso provocou um certo constrangimento, né? Um olhava para o outro de forma estranha. Os tupiniquins olhavam para os europeus dizendo: poxa, por que de tanta roupa, um calor enorme como esse aqui da Bahia? Já os portugueses diziam: meu Deus, que horror, que selvageria é essa? Todo mundo nu, todo mundo expondo as suas genitálias. Esse local só pode ser marcado pela selvageria. Então esses são os primeiros sinais do convívio entre os colonizadores portugueses e os índios e os nativos tupiniquins aqui no Brasil, no ano de 1500, no dia 22 de abril de 1500, quando os portugueses colonizadores aqui chegaram. Então, dando sequência ao nosso assunto, vamos parar para pensar: o que é que os portugueses vieram fazer aqui no Brasil? Os portugueses, na verdade, estavam atrás de ouro, de prata ou metais preciosos. Por que ouro e metais preciosos? Por que prata? Porque quanto mais eles conseguiam obter esses metais preciosos, com mais poderio eles iriam ficar em relação aos outros povos, em relação aos outros países, visto que o mercantilismo pregava isso. Um país se torna mais rico, se torna mais poderoso se implantar o mercantilismo, que é você juntar, você conseguir trazer para você uma quantidade maior de metais preciosos, uma quantidade maior de objetos, ou seja, de ouro, de diamantes, que os colonizadores portugueses só foram encontrar praticamente depois de 200 anos no estado de Minas Gerais, mas isso é assunto para outra aula. Neste momento não nos interessa, nós vamos fincar somente nesse período inicial da colonização brasileira, quando os portugueses aqui chegaram. Então, quando os portugueses aqui chegaram, nós tivemos a figura também de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o escrivão português. O que era o escrivão? O escrivão era aquele que escrevia, é aquele que procurava observar, olhando todo o que ele via ali, e procurava descrever aquilo que ele via em uma carta.
Essa carta era enviada para o rei, para que o rei pudesse ter ciência daquilo que as caravelas portuguesas haviam descoberto. Então, Pero Vaz de Caminha, na sua carta, ele colocava coisas maravilhosas. Ele adjetivava esse novo território como um local fantástico, como um local de praias, como um local de águas cristalinas, um local onde existia muitas plantas, muitas árvores e muitos animais. Só que, para Portugal, isso não era interessante. Para Portugal, a natureza, as árvores, as aves, não era algo importante naquele momento. O que Portugal realmente buscava, a princípio, eles não tinham encontrado, que eram os metais preciosos. Mas o escrivão Pero Vaz de Caminha tinha que passar, tinha que relatar toda essa experiência, tudo aquilo que ele tinha visto para dar ciência ao governo. Então, o rei de Portugal, os portugueses, não é? A nobreza de Portugal, no caso na figura do rei, ficou um pouco de pé atrás. Será que é interessante investir no Brasil, investir neste novo território descoberto? Sabe por que eu digo isso? Porque os portugueses eram muito cautelosos em relação a você investir em uma área desconhecida, visto que os portugueses já eram acostumados a viajar para as Índias para comercializar, ou seja, para comprar naquela época alguns alimentos, alguns condimentos que era visto como coisas exóticas, como a pimenta, como o gengibre, como a noz moscada, como a canela. Então, todas essas coisas faziam com que o governo de Portugal demandasse um certo investimento. E o medo de Portugal em investir em um outro ramo, que seria investir na nova colônia, principalmente por essa colônia não fornecer aquilo que eles mais queriam, que eram os metais preciosos, deixou o rei de Portugal um pouco de pé atrás, um pouco receoso. A única coisa que eles puderam encontrar a princípio aqui no Brasil foi uma árvore que depois ficou conhecida e é conhecida até hoje como pau-brasil. Daí o nome Brasil, porque essa árvore, no interior dessa árvore, quando você corta o pau-brasil, lá no interior do tronco, você vai perceber uma cor de brasa. Então, para que o pau-brasil era utilizado? Naquela época, os nobres eram conhecidos pelas roupas de cor rubra, ou seja, as roupas de cor vermelha. E as pessoas mais pobres, ou seja, a ralé daquela época, usavam roupas brancas, roupas sem tonalidade de cor, ou seja, sem uma tonalidade mais forte, sem uma tonalidade mais acentuada. Daí essa busca pelo pau-brasil para utilizar no tingimento de vestimentas. Mas não só ficou no tingimento de vestimentas. O pau-brasil foi utilizado também para que eles fosse utilizado na construção de barcos, na construção de pontes, na construção de casas e outras coisas mais. Então, o governo de Portugal começou a ter um interesse mais ou menos por essas novas terras descobertas, porque eles conseguiriam tirar uma certa quantidade, vamos dizer assim, de dinheiro, não é? Não aquilo que eles tanto almejavam, que era a extração de vegetais, a extração de pedras preciosas. Então, o governo de Portugal começou a ter uma relação com esses indígenas, no caso em particular, com os tupiniquins.
Então os portugueses começaram a usar o poder de persuasão. O que é esse poder de persuasão? Eles passaram a convencer os índios a trabalhar para eles. Ou seja, os índios adentravam as matas, cortavam as enormes árvores, os enormes troncos de pau-brasil, cortavam, e de lá eles retiravam todos os galhos, deixavam o pau-brasil, a árvore sem os galhos, e trazia esses galhos aqui para a praia. Então imagine o quanto trabalhoso, o quanto cansativo era esse trabalho. E o que é que esses índios recebiam em troca? Vejam bem que sacada dos portugueses. Os portugueses executavam uma estratégia comercial que é chamada de escambo. Como não existia naquela época a troca de moedas, porque os índios não viam valor algum na troca de moedas, então eles utilizavam o escambo, o trabalho em troca de objetos. Então, o que é que os portugueses faziam? Depois de terminado um longo e exaustivo dia de trabalho, eles recebiam em troca bugigangas, eles recebiam em troca colares, eles recebiam em troca espelhos. Isso mesmo, eles recebiam em troca espelhos, porque para os índios o espelho era uma coisa incrível. Para nós é uma coisa super comum, mas para os índios era uma coisa extremamente diferente. Eles davam um valor muito grande para todas essas bugigangas. Então, para o povo português, para a coroa portuguesa, ficava muito mais lucrativo. Ou seja, era um trabalho escravo disfarçado, não é? Você trabalhava e recebia em troca uma merreca. Então, isso foi a interação em relação do trabalho indígena para com os interesses da coroa portuguesa. Então, toda essa madeira era extraída, trazida para a praia. Lá na praia eram construídas feitorias com essa própria madeira. Feitorias são locais que são considerados locais de depósito, ou seja, eram cobertos e lá dentro desses depósitos eram depositadas todas as madeiras de pau-brasil. Mas vocês podem perguntar, por que essas madeiras de pau-brasil eram depositadas? Lembrem-se, sair de Portugal até o Brasil demorava um certo tempo. E essas madeiras não poderiam ficar expostas ao sol e nem à chuva. Então, quando os portugueses aqui chegavam, essas toras eram embarcadas, os índios pegavam essas toras, embarcavam nessas caravelas e levavam para Portugal para serem comercializadas. Então, podemos dizer que esse foi o primeiro contato que os portugueses tiveram com os índios. Como vocês puderam observar, um contato, um tipo de trabalho extremamente penoso, não é? Extremamente explorador, porque na verdade não se pode conceber você executar determinada tarefa e receber em troco coisas sem valor, sem significado. Para não dizer sem significado, os portugueses davam aos índios facões, machados, que eram coisas novas para eles, mas esses facões, esses machados, eram dados para eles para que eles pudessem utilizar no próprio desmatamento, na própria retirada dos galhos da árvore para o Brasil, para serem embarcadas para Portugal. Então, o que é que a gente deve pensar? Que Portugal foi um fator de extrema exploração para com os nativos, para com os índios. Só que os portugueses, com o passar do tempo, eles começaram a menosprezar o uso do pau-brasil e a baixar a guarda.
Os franceses, aproveitando essa baixa de guarda, começam a invadir o território descoberto pelos portugueses para levar justamente o quê? O pau-brasil. Então fez com que a coroa portuguesa, diante da ameaça da França, invadir esse território e tomar para ela as terras descobertas, fez com que a coroa portuguesa tomasse determinadas providências, ou seja, enviando novas caravelas. Essas caravelas eram caravelas fortificadas no sentido assim armamentista, para que pudesse proteger todo aquele litoral ali brasileiro onde os franceses entravam, para impedir a entrada e automaticamente evitar com que os portugueses roubassem, levassem consigo essa madeira, levassem consigo o pau-brasil e, quiçá, poderiam também tomar conta dessas terras que foram, entre aspas, descobertas pelos portugueses. Então isso fez com que, no ano de 1520, nos idos de 1520, a coroa portuguesa enviasse para o Brasil Martim Afonso de Souza, que seria o responsável para barrar toda vamos dizer assim, essa invasão do Império Francês, essa invasão dos franceses aqui em terras recém-descobertas pelos portugueses. Então, a partir desse momento, houve por parte de Portugal uma preocupação maior para a conservação das terras recém-descobertas. Passaram-se o tempo, percebeu-se que as terras descobertas, que esse território descoberto, era um território que tinha dimensões muito grandes. E para a coroa portuguesa ficava difícil você governar, você tomar conta de uma extensão de terra tão grande quanto é o Brasil. Então, o que é que o governo de Portugal resolveu fazer? Vamos dividir essas terras, esse novo território, em 15 partes que serão doadas para pessoas, para que elas possam gerenciar essas porções de terra. Quando eu digo porções de terra, eram grandes extensões de terra. Nessas extensões de terra, o Brasil foi fatiado em 15 partes, sendo que essas partes elas eram gerenciadas por uma pessoa, não é? Aí a pergunta que fica no ar: como trazer essas pessoas? Como o governo de Portugal poderia usar esse poder de persuasão, esse poder de sedução, para fazer com que pessoas que já tinham uma vida consolidada em Portugal saíssem da sua terra natal, abandonassem a sua família e viessem para um local que era conhecido no mundo como um local de selvageria, como um local onde prevalecia o canibalismo. E para que eles pudessem fazer essa travessia, eles iriam encontrar uma realidade ainda pior: monstros marinhos que devoravam caravelas, que matavam todas as pessoas que lá estavam. Então, para o governo, a coroa portuguesa tentar, vamos dizer assim, eliminar todas esses medos, todas essas crendices que prevaleciam naquele tempo, o governo de Portugal começou a fazer determinadas promessas. Nós vamos dar a vocês essa terra e todo o pau-brasil que lá vocês plantarem, vocês terão 5% de tudo que for produzido. Então as pessoas começaram a pensar de forma diferente. Opa, o dinheiro está entrando. E todo mundo sabe, onde o dinheiro entra, a coisa começa a facilitar. E o governo de Portugal fez com que também exigia que fossem plantadas nessas capitanias hereditárias a cana-de-açúcar. Então foi
aí, logo após essas capitanias hereditárias, que nós tivemos os primeiros plantios da cana-de-açúcar. Todo mundo sabe que o açúcar é um bem de consumo, extremamente difundido para todo mundo e gera dinheiro, gera riqueza. Então Portugal queria ter essa fonte de riqueza através do plantio de cana-de-açúcar. E outra coisa também, eles queriam ampliar a religião católica, fazendo com que esses locais fossem povoados, essas pessoas fossem catequizadas e passassem a crer na fé do ideal católico, que a fé naquela época que prevalecia era a fé católica. E outra coisa muito importante que não se pode deixar de falar era o poder. Todo mundo gosta de poder. Eu não vou dizer todo mundo, né? Que, como disse Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Mas muitas pessoas gostam do poder. Então, o rei de Portugal dizia para as pessoas que elas seriam donas, vamos dizer assim, da vida das pessoas, dando a essas pessoas, dando os donos dessas capitanias hereditárias o direito de julgar os moradores que lá viviam, e quando esses praticavam determinados delitos que eram considerados delitos graves, essas pessoas eram severamente punidas, até mesmo com a morte. Então essa foi a forma do governo de Portugal dar uma melhor administração à vasta extensão de terra que naquela época ainda não era conhecido por Brasil. E para fecharmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês. A reflexão é o seguinte: naquele início, os tupiniquins e os portugueses, quando um olhou para o outro, achou diferenças. Então isso é uma coisa muito comum, é a questão cultural. Aquilo que a gente acha normal para nós é estranho para o outro. Aquilo que o outro acha normal para ele é estranho para nós. Então foi isso que se deu, embates de culturas, conflito entre culturas. Então quando há conflito entre culturas, muitas vezes existe a divergência, que é a geradora de guerras, que é a geradora de várias atrocidades que ceifam e continuam ceifando a vida de milhares de pessoas. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço e até lá!